Olha, são 13 horas mais 12 minutinhos. Prefeito, sempre gentil, cumpriu a promessa, está aqui conosco o Guti, né, o prefeito de Guarulhos. Prefeito, está na frente de uma cidade do tamanho de Guarulhos, né, com tantos problemas. Isso aqui é uma megalópole. Falar de esporte é sempre muito complicado, né? A cidade tem 1000 problemas que tem que ter atenção do governo, enfim. Dizem que o esporte da cidade vai bem quando o prefeito gosta de esportes. A gente sabe que o senhor gosta, mas dá para ter na agenda também um olhar para o esporte, visitar competições. Eventos eu sei que o senhor aparece bastante, né? Como é que funciona isso? Bom, primeiro, Ulisses, é importante falar um pouco da situação da cidade rapidamente, né? E depois, obviamente, só esporte. Mas a gente pegou uma cidade muito complicada, uma dívida enorme. A gente conseguiu resolver quase metade, mais da metade dessa dívida. E é lógico que quando a gente tem muitos problemas, a gente tem que ir para as prioridades. O esporte é importante, o esporte é uma das prioridades, Só que, por exemplo, a gente tem que olhar a saúde, tem que olhar a educação também. E quando você tem falta de recurso, você tem que otimizar os recursos. E como que a gente, logo que a gente entrou em 2017, como que a gente olhou o esporte? A gente chamamos o nosso time lá e falou, olha, dinheiro de fato para investir no esporte quase não vai ter. Então, qual que vai ser a saída para a gente conseguir fazer o esporte voltar a crescer na cidade? E é o que você falou, eu amo esporte. Minha vida inteira pratiquei esporte, desde o esporte com bola até esporte radical, eu sou aficionado por esporte. Eu não tenho tanto tempo de acompanhar agora uma série de competições nível mundial, nível nacional, por minhas atribuições. Mas eu amo. Então, chamei todo o time lá e falei, de que forma a gente vai conseguir fazer isso? Então, aproximar a iniciativa privada. Então, temos aí grandes desafios. Alguns, como devolver os próprios públicos que estão parados ou entregues aí a motoclube, enfim. Como é que a gente devolve isso para o esporte e para a população da cidade? Então, vamos trazer a iniciativa privada para perto. Então, aí a gente começou a pensar em estratégias, chamar a população também para ajudar, né? Por exemplo, lá no Fioravante, um monte de gente, associações, pessoal do basquete, um monte de gente com latinha de tinta, levou lá pincel, começou a pintar, começou a ajudar. Então, a gente incentivou a todo mundo cuidar do que era nosso e reentregar para o guarulhense o que é nosso e o que estava destruído. Então, a gente teve que fazer todo esse exercício. Então, a gente começou dessa maneira. E lembrando que no esporte profissional, por questões óbvias de recurso, a gente falou, olha, isso a gente não vamos empregar R$1 de dinheiro público. Vamos trazer parcerias, patrocinadores, para fazer com que, de fato, o esporte profissional consiga avançar na cidade. E é o que a gente está fazendo. Eu me empenho muitas vezes em agendas nesse sentido, para pedir patrocínio para os times de futebol, para o time de vôlei. Eu me empenho pessoalmente. Agora, a gente não pode investir dinheiro público. Dinheiro público tem que ser investido na iniciação esportiva, no esporte amador, na qualidade de vida. Então, só para números rápidos aqui, em qualidade de vida. Estou falando do mês de agosto. Em qualidade de vida, a gente atendeu mais de 6.000 pessoas, só nesses projetos de qualidade de vida. Agora, na questão da iniciação esportiva, a gente já atendeu aproximadamente 5.000 pessoas. Isso são números aproximados. Sim, eu tenho aqui. E aproximadamente 1.300 pessoas no esporte profissional mesmo. Esporte de competição. Exatamente. Sim. Então, isso só no mês de agosto. Então, a gente está conseguindo avançar muito, sim. Mas ainda falta bastante, como eu disse no início do bloco. Isso levando em consideração, Ulisses Guti e Juliano, Guarulhos é uma cidade atípica, ela está muito próxima da capital. Então, São Paulo oferece milhões de ofertas, né? Então, Guarulhos é complicado, mas no que pode está cumprindo o seu mistério. Exato. E ó, nos Jogos Abertos, né? Então, quando a gente começou a gestão em 2017, se eu não me engano, a gente ficou em 12º, porque a gente voltou para os Jogos. Sim. Aí, em 2018, a gente conseguiu avançar para ficar entre os 10, ficamos em 8º. E agora, nesse ano, ficamos em 5º. Sim. Então, o esporte está numa crescente. Lógico que a gente quer ser vencedor em tudo. Sim. Como eu disse, sou apaixonado por esporte, e quem é apaixonado por esporte é apaixonado por vitória. Então, a gente quer ser o melhor em tudo. Mas a gente tem que saber que o progresso é gradativo, né? Ele é o trabalho do dia a dia ali. Prefeito, o Brasil não é um país de clubes, né? De clubes que eu digo que estão voltados com uma política de interações para o esporte como um todo, né?
handebol, voleibol, enfim. O Brasil respira futebol, não é o que a gente vê lá fora, são ações diferentes, e, enfim. O desporto estudantil, a gente falando do desporto universitário, também é muito pequeno, é muito pouco. Acaba que a missão fica para as prefeituras, né? A gente tem visto isso, não só aqui no estado de São Paulo, mas em outras administrações públicas. A Constituição é clara, né, no seu artigo 217, que é a responsabilidade do Estado o fomento da prática esportiva. A gente sabe que isso é o norte que o prefeito tem aqui para Guarulhos. Eu lembro que o senhor ouviu recebeu muitas informações enquanto candidato. Tem um facilitador, que o senhor foi vereador da cidade por 2 mandatos. A ideia que o senhor trouxe é essa, de aumentar o número de participantes do esporte da cidade, é isso? Basicamente Exatamente. é isso. Envolver, tem que envolver a cidade. Muitas vezes as pessoas acabam não praticando esporte, não é porque elas não gostam de esporte, é porque elas não têm oportunidade. Sim. E você tem que levar a oportunidade até elas. Então, esse é um dos nossos desafios, né? E quando a gente diz qualidade de vida, é uma prática esportiva também, porque a gente tem um projeto, sim, por exemplo, na Secretaria de Direitos da Defesa da Pessoa, Direitos Humanos, e a gente colocou lá o projeto Academia 60+. O que é isso? Academias ao ar livre espalhadas por toda a cidade, para que as pessoas chegar na população né, que estão já com 60 anos ou mais, qualquer um pode participar, mas da melhor idade, para que elas possam ali cuidar da sua saúde, porque é o que o Tassi falou muito bem. Tudo que você investe no esporte, você economiza principalmente em saúde. Principalmente em saúde. E é a prevenção. A pessoa, ela, né, com suas atividades físicas em dia, praticando algum esporte, com certeza o risco dela desenvolver alguma doença, ter algum problema de saúde, é muito menor do que aquela que é sedentária. Então, esse é o desafio. Por isso que tem que ter uma política pública, sim, clara nisso. E por isso que eu falo, qualidade de vida e esporte amador é a missão do poder público, sim, em geral, né? Agora, a prática esportiva no seu nível mais alto competitivo, né? Aí tem que ser... Aí deixa para o mercado financeiro tocar. Então, um detalhe, Ulisses, rapidamente em cima, né, prefeito? A gente vê... o senhor falou sobre a terceira idade, enfim, o Tassi também falou sobre a questão da saúde. O número de participantes da UMIG esse ano aumentou, né? Sim, aumentou então bastante. Isso, né, prefeito, é reflexo Olimpíada da Melhor Idade. Olimpíada da Melhor Idade, claro, aliás, encerramento amanhã. Sim. Isso é reflexo na própria UMIG, né, Ulisses? Sim. Porque a terceira idade vai procurando a prática esportiva e procura, né, os espaços e acaba participando de competições. É uma questão cultural também, isso que o Juliano está, né, abordando, gente, né? As pessoas vão envelhecendo hoje diferente, a cultura hoje diferente, sabe que para envelhecer com saúde, a prática esportiva é essencial, não é isso? Prefeito, o senhor tocou num assunto que a gente sabe que talvez seja a feridinha nessa questão da estrutura, né? O senhor colocou números aí, números interessantes. Eu tive cuidado de olhar o esboço da secretaria, quer dizer, no papel, realmente, acho que está maravilhoso, né? Ali tem tudo que é necessário para o cidadão, né? Contempla tudo. Só que do papel para a prática ainda carece de ações, né? Se fala em 6 próprios municipais, dos quais, eu falei com o senhor isso em off ainda há pouco, né? Mas 4 são da minha época, do final da década de 70. Não houveram grandes investimentos nessa questão de melhorar a infraestrutura, não só de equipamentos, mas também de material. A secretaria tem um número limitado de professores, se não me engano, são 140 profissionais. Quando se fala em 1.500.000 habitantes, né? Realmente preocupa, não é isso? Sem dúvida, Ulisses. Falta estrutura, obviamente, para todas as pastas. Né? A gente precisa aumentar... E principalmente quando você vive uma crise financeira, né, e é o que o Brasil está passando, não só o Guarulhos, o Brasil está passando, o poder público ele é mais acionado. Porque a pessoa, quando ela perde o seu plano de saúde, ela vai recorrer a quem? Vai recorrer ao SUS. E o SUS é aplicado diretamente nos municípios. Então, o município tem que aportar mais recursos, sim, porque as pessoas perderam. Né? Aquelas que se autorresolviam, agora precisa do poder público. Quando a pessoa perde emprego, muitas vezes ela não consegue mais ter a mobilidade própria dela, urbana. Não tem um carro, não tem uma moto, então ela vai usar transporte público. E assim sucessivamente. Então, numa crise, para todas as pastas, começa a faltar, sim, recursos porque você tem que canalizar. Então, e aumenta a demanda. Mas, voltando rapidamente à questão da UMIG, aumentou bastante a participação, mas ainda é acanhado face a população, sim, idosa do município. Sim. A gente tem muito que avançar ainda. Diferente da OCG,
que pô, é um espetáculo, sempre tem muita gente, não é agora, lógico que a gente bateu o recorde agora, mas sempre tem muito aluno, sempre é um sucesso, então é um desafio da UMIG aumentar, né? Estamos com imagens aí da UMIG, né? Dessa edição, né, produção? A competição que está em curso aí, realmente, com um número bastante expressivo, mas como disse o prefeito, ainda longe de ser o ideal, né, prefeito? Longe do ideal, mas se eu tiver um pouco de tempo ainda para comentar... Eu só tenho tempo se eu precisar aqui hoje. Mas para comentar, Ulisses, o que você disse, questão dos próprios, né? Vamos falar dos quatro grandes, aí, dos 4 principais que a gente fala. Os 4 estavam parados. Sim. Então, na nossa gestão, em 2 anos e pouco, aí, 2 anos e meio, um pouquinho mais, a gente conseguiu entregar 3 dos 4. Sim. Ficando para trás, ainda que é minha meta pessoal, até o final deste mandato, a gente conseguir fechar os 4, que só falta o Tomeuzão. O único que ficou para trás, a gente está buscando recursos em Brasília, já tem uma emenda, a gente está tentando juntar um pouco mais de recursos para que a gente consiga fazer a obra e devolver o Tomeuzão. O grande problema lá é na cobertura, né? A Exatamente, parte do telhado, infiltração, a gente tem um problema de infraestrutura grande lá, por isso que a gente não conseguiu ainda resolver. Mas os outros 3, a gente já entregou, né? Que estavam totalmente... A gente pega ali o Fioravante, estava entregue para um motoclube, nada contra. Sim. Eu adoro, eu sou motociclista, mas um aparelho esportivo tem que ser para esporte. Aí eu tiro isso é óbvio. Prefeito, viu, gente? Isso é óbvio, 1 mais 1, pois né? Aparelho esportivo para esporte. Claro. Não era algo criado para o motociclismo ali. Fora os outros problemas ali, prefeito, como alagamento também, né? Sem dúvida. Chovia, alagava, era terrível. Ainda a gente não está livre totalmente da drenagem ali, mas a gente melhorou bastante. Só pegando, desculpa te interromper, prefeito, com todo respeito, mas aproveitando o gancho do Fioravante, o senhor tornou público talvez ali uma arena multiuso, se pensa nisso ainda? É isso que eu queria falar. Então, dos 4 resolvemos 3, né? Ponte Grande, o Fioravante e o João do Pulo. Faltando, como eu disse, o Tomeuzão. Agora, no Fioravante, nós vamos lançar esse mês. Eu queria muito que vocês fossem cobrir. Eu não tenho a data aqui ainda. Com o maior prazer. Não tenho a data aqui ainda. Mas a gente vai lançar a PPP da Arena Multiuso. Fica ali no Fioravante. Então vai ser ali. Vamos ter ali no nosso projeto. Como é que funciona? Só para vocês entenderem. A prefeitura não pagou nenhum projeto. Um projeto muito bem feito. Dessa magnitude, 3D, toda a modelagem jurídica, modelagem arquitetônica, modelagem financeira, enfim, tudo isso demora, né? Tem que fazer projeto de engenharia, tudo, cota, drenagem, tudo. Então, tudo já resolvido, né? Todo projeto bem montado. A gente fez uma PMI, que é uma manifestação de interesse do privado, né? Do capital privado. Então, vieram aqui algumas empresas, fizeram todos esses estudos. E agora, com esses estudos, a gente solta uma PPP, uma parceria público-privada. O que significa isso? A gente vai ofertar no mercado. Olha, quem tem interesse nisso? É um projeto que vai custar aproximadamente 50 milhões de dólares, né? Mas vai ser a maior arena multiuso indoor da Grande São Paulo. Então, e está no eixo Rio-São Paulo, do lado do aeroporto. É fantástico. Eu tenho certeza que vários países do mundo, vários investidores do mundo, não só brasileiros, vão ter interesse nisso. Que é um baita projeto. A gente vai ofertar, vai colocar ele no mercado esse mês. Isso olha, notícia boa para você, né? Cidadão guarulhense, você esportista, enfim. Além disso, além da própria arena multiuso, o projeto ele faculta ali a construção de uma torre comercial, de uma torre para estacionamento, que é preciso, para não travar a Dutra, e também a maior ciclovia suspensa indoor do mundo. Ela vai sair de lá do Fioravante, vai cruzar a Dutra e ligar até a Quarto Centenário. Então, 2,2 km aproximadamente vai ser essa pista indoor aí, tanto de caminhada quanto para bicicleta, enfim. Legal. Vai ser show de bola, então a gente lança com detalhes, né? Eu gostaria muito da cobertura de vocês, porque a gente vai lançar isso, eu acredito que, se não semana que vem, na outra, com certeza. Agenda isso aí, vamos lá, vamos acompanhar de perto essa ação da administração com relação ao Fioravante, essa ideia, né, de uma arena de múltiplo uso, né? Seria muito parecido com a que já existe em Santos, prefeito? Porque existe uma arena em Santos também, mais ou menos, com eu conheço lá, mas Jurandir está longe. Não, sabe por que eu estou falando? Porque nós tivemos na Liga de Futsal até o Santos, quando o Santos Futebol Clube jogou a Liga Nacional de Futebol de Salão, a cidade de Santos apresentou um espaço, mais ou menos. Então, para quem acompanha o futsal,
É por isso que eu fiz essa Mas se essa a ideia do relação. prefeito é essa, vai ficar bem melhor do que... Eu conheço a Arena lá de Santos. Eu já não conheço, Eu então conheço. não posso falar se é similar ou não. A capacidade, a expectativa máxima de capacidade, dependendo da formatação do evento, é para 17 mil pessoas. Maravilhoso. Então é uma arena bastante pujante. E aí, vamos atrair não só eventos esportivos, né? Dá para trazer eventos de futsal, de ATP, de tênis, enfim, tudo. Tudo que você joga indoor, você pode trazer. E também eventos musicais, então shows. E isso vai atrair muita gente para Guarulhos, vai consumir em Guarulhos, vai usar o hotel de Guarulhos. Então, é um aparelho indutor econômico fantástico. Não só cultural, não só esportivo, mas econômico, Sim, né? tenho dúvida. Só para o telespectador poder entender, prefeito, e aproveitando a sua presença aqui, esses números que eu vou colocar aqui foram obtidos na própria Secretaria de Esportes ontem, né? Falando lá com a direção. Se falou lá atrás que 1% resolveriam as ações do esporte, e se chegasse a um orçamento de 1%, os problemas do esporte estariam resolvidos. Em cima dessa questão, a gente obteve lá ontem, né? A Secretaria custa para a administração 32 milhões e 84 mil, é o que cabe à Secretaria na divisão orçamentária, dos quais 23 milhões, prefeito, 109 mil estão destinados à folha de pagamento, 5 milhões e 600 mil destinados a investimentos, e isso já tem uma destinação com a grama sintética, se o senhor quiser falar sobre isso, fica à vontade. E, por fim, 3 milhões e 300 para custeio, enfim. Acaba que esse 1% desejado, se a gente imaginar uma arrecadação de 3 bilhões, estaríamos... 32 milhões, está dentro. Mas tem que tirar a folha de pagamento, né? Talvez se imaginou 1% para investimento e custeio, é isso? Então, na verdade, todo o RH, todo o custeio, basicamente já consome, já fica pouco recurso para investimento. Então, a sacada é fazer isso que eu estou falando, trazer a iniciativa privada para fazer o negócio acontecer. E ainda falando da Arena, mas e Guarulhos, como é que fica nisso? Então, é uma concessão, se eu não me engano, de 30 ou 30, acho que 35 anos. Depois, isso é reversível para o município ou o gestor, se ele quiser pagar uma outorga, né, aí a gente coloca no mercado de novo, enfim, aí tem toda a modelagem jurídica para isso. Mas o mais importante, que um percentual da utilização dessa arena fica para o município de Guarulhos, senão não faz sentido. Então, a gente tem um percentual ali para que a gente consiga mandar os nossos jogos, enfim, fazer os nossos eventos esportivos, culturais. Então, é bem bacana e a solução é essa. A gente, hoje, o mercado... ele está ávido por investimento, vários fundos. Se a gente tiver um bom projeto, a gente consegue atrair isso, né? Porque tem muito investimento, tem muito dinheiro para investir, principalmente capital externo. Então a gente tem que estar apto a isso e é o que a gente está fazendo. Então são projetos, mas que demoram. Esse projeto da PPP, que a gente lança agora, porque antes tivemos que fazer uma PMI, a gente está aí 1 ano e meio trabalhando nele, não é? E a gente tem que... O que as pessoas têm que entender em casa, que o cidadão ele tem que cumprir uma série de regras, né? E o prefeito, o gestor público, ele tem que cumprir no mínimo 5 vezes mais, porque é uma série de leis, lei de licitação, responsabilidade fiscal, aí é Tribunal de Contas, Ministério Público, que é o certo, porque você está gerindo o dinheiro público. Então, você tem que ser muito mais fiscalizado do que quando você está com o seu próprio dinheiro, né? Que aí depende de você mesmo. Prefeito, Fala, Tassi, à eu vontade. queria perguntar do Antônio Soares de Oliveira. Aquela arquibancada que está parada por algumas razões de engenharia. O que é que se pretende fazer? Bom, lá nós estamos também trabalhando, isso até foi matéria de alguns jornais, a gente está trabalhando alguma parceria nesse sentido também. Falar para você que a gente fechou a modelagem, como temos na PPP aí que a gente lança agora, a gente não tem a modelagem fechada ainda. A gente está ouvindo uma série de players para que, de fato, a gente consiga fazer algo nesse sentido. E aí, para fazer uma revitalizada ali no estádio, para que a gente consiga dar um sentido maior para aquele estádio. É muito importante, né? E quero até parabenizar, acabei de ver a matéria aí, os 2 times da cidade, tanto o Guarulhos quanto o Flamengo, com chances enormes de se classificar. Tenho certeza que os 2 vão se classificar. Mandar um abraço aí pro Edson e também pro Ageia. Estão trabalhando bem aí. É lógico que... E isso eu falo para os 2, não falo como eu estou falando ao vivo, então estou falando de novo. Mas eu sou um defensor de que se fizesse uma união dos 2 times... Impossível. É impossível, eu sei que é impossível, mas sonhar a gente pode. Aliás, é uma pergunta que eu vou fazer logo em seguida, né? Se o prefeito tem tempo para sonhar. Não, tem que sonhar. Eu sonho todo dia com as coisas que a gente quer fazer, com uma cidade melhor, que a gente precisa avançar. Mas porque é mais fácil. Você imagina, buscar patrocínio para 2 times é uma coisa, buscar para um time só é outra. Você
canalizar investimentos em um time é uma coisa. É lógico, aí eu não vou entrar no mérito do como se administra, quem está administrando, isso aí eu não vou entrar. Mas eu tô falando, seria mais fácil, o meu sonho seria esse, porque seria mais fácil da gente poder ajudar. E eu sempre faço essa provocação para eles, mas eu acho que está bem distante desse dia. Só para fechar esse primeiro bloco com o prefeito, e uma notícia boa para o amigo esportista, né? Conversando com o secretário ontem, o Rogério Amã, aliás, um abraço ao secretário, nos recebeu de forma muito gentil também na secretaria ontem. Notícia boa é que com essa mexida, né, com essas reformas todas nessas praças esportivas já existentes, uma notícia boa foi o pessoal do judô, que ganhou um espaço lá, né, com a reforma do João do Pulo. Estava lá embaixo da arquibancada lá do Tomeuzão, e o judô voltou lá para a antiga sede, que é o João do Pulo. Parabéns, parabéns. A gente tem que fazer, né? É a nossa obrigação. Legal. Lógico que a gente tem que comemorar cada ativo que a gente entrega para a cidade, mas é a nossa obrigação. Sim. A gente não está fazendo nada além da obrigação e a gente quer avançar sempre mais. Isso é natural, acho que de qualquer gestor que tenha boa índole. O cara quer entregar mais, mas infelizmente o dinheiro é finito. E um outro marco, rapidinho, Ulisses, é a volta da piscina do João do Pulo, que por muitos anos ficou fechada, né, prefeito? Eu, enquanto vereador, brigava, aí virei prefeito. Quase toda semana cobrava o secretário, pô, você não resolveu isso ainda. Eu era um dos caras que mais brigava por isso. Graças a Deus a gente entregou aquela piscina lá, tá sendo show de bola também. Pessoal usando, fazendo ginástica, vários projetos, tá bem legal. Estivemos lá gravando um MIG. Bom, tá muito proveitosa a conversa com o prefeito. A gente vai para o intervalinho rapidinho, gente. Tem muito mais assuntos aqui com o prefeito falando de esportes. Rapidinho, produção. Nós voltamos já já.